Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo número 8. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo número 8. Glória a Deus. Versículo de número 2. Acredito que se esse versículo não estiver marcado na sua Bíblia, vai ficar marcado hoje. Glória a Deus. É um versículo que tem um conteúdo muito profundo. Assim, amém. Glória a Deus. Quem achou pode dar um glória a Deus. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Agora eu gostaria de ouvir os irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Eu dependo de ti, Jesus. De mim mesmo nada sou, a não ser a tua palavra. Sou apenas a voz, o cano por onde a água passa. E pela tua infinita bondade e graça, mais uma vez, está aqui diante do teu povo. Senhor, fala a cada coração, eu te peço, pela tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos? Glória a Jesus. O Senhor é bom. Acabamos de ter um momento muito profundo, né, do aniversário da nossa igreja, e mensagens assim, muito poderosas. Tivemos aqui uma segunda-feira, uma terça-feira muito rica, junto do nosso pastor Satiro, foi algo tremendo, algo de Deus. Quem agradece a Deus por esses momentos, irmão? Foi tremendo, tremendo. Algumas madrugadas eu tenho orado, irmãos, e tenho falado com Deus. Tenho orado, eu oro por todo mundo, oro pela igreja, oro pelos meus colegas de ministério, oro pela minha turma da terça-feira que está sempre aqui. E algumas noites, algumas madrugadas vem me vendo, na medida que eu orava pelos irmãos, veio vindo na minha mente, esse texto sempre ficava muito claro. E hoje eu falei, pastor, deixa eu compartilhar uma palavra com a igreja, porque era muito claro o que Deus estava mostrando no meu coração, quando eu li esse texto. Irmãos, Moisés, o grande legislador de Israel, ele chega ao final da sua trajetória na liderança do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que agora Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? E marcando a história, a criação e o trajeto desse povo, andando com Deus no deserto. Agora Moisés está no final da sua carreira. Daqui a pouquinho Moisés, ele vai subir ao Monte Abarim, o Monte Nebo, e ele vai morrer. Ele já enterrou o seu irmão Arão, a sua irmã Miriam, e o próximo é ele. E Deuteronômio significa a segunda lei, ou repetição. Você vê em todo o livro de Deuteronômio que Moisés, ele para o Israel naquele momento, ele vai passar a liderança para Josué, e um pouco antes, ele fala esse versículo maravilhoso. Israel, te lembrará do Senhor teu Deus, que te guiou durante esses 40 anos, nesse deserto, com o seguinte propósito, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Moisés está trazendo à memória do povo a grande mão do Senhor que veio sobre eles no seu cuidado, e a razão do porquê eles prosperaram num lugar tão hostil à vida como era o deserto, e eles não sucumbiram no deserto, eles conseguiram atravessar. E agora Moisés, ele diz para ele o seguinte: a razão de você chegar até aqui, Israel, é por causa do cuidado do Senhor, é por causa da sua mão. E sempre que nós falamos em deserto, nós lembramos de provação. Deserto é o local de ser provado. Nosso querido reverendo Hernanes Dias Lopes, ele diz que o deserto não é um acidente no percurso, e sim uma agenda marcada por Deus. O deserto, ele é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero falar sobre isso aqui nessa noite, irmãos.
Eu quero falar sobre matriculados na escola do deserto. Diga comigo, irmão. Matriculados na escola do deserto. Será que tem alguém aqui matriculado na escola do deserto? Glória a Deus. Mas, irmão Eliel, o que é que Deus fez no deserto? A palavra de Deus vai nos dizer que no deserto, Deus direcionou pessoas, Deus pôs pessoas à prova, preservou a vida, se manifestou, promoveu encontros, realizou grandes sinais e prodígios, operou livramentos, destruiu inimigos e concedeu vitórias. Eu tenho uma boa notícia para você. Nesse teu deserto, o Senhor vai se manifestar. Aperta a mão do teu irmão, por favor, carinhosamente, e diz assim: bem-vindo à escola do deserto. Bem-vindo à escola do deserto. Amém ou não amém? Irmão, quem não passa a prova não está entendendo nada, mas quem está passando pela provação, sustentado pelo cuidado de Deus, já está entendendo. Você vai aprender alguma coisa nessa noite, nesse teu deserto. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, o trajeto de Israel no deserto. Israel experimentou o grande livramento de Deus. Êxodo capítulo número 14, a Bíblia diz que Israel viu a destruição dos seus inimigos no Mar Vermelho. E a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo número 8. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 16, que Deus secou o mar só com o sopro da sua narina. A Bíblia diz que se amontoaram as águas, coalharam as águas no seio dos mares e dividiu-se, porque o nosso Deus é poderoso. No trajeto de Israel no deserto, Israel provou os cuidados de Deus. Êxodo capítulo número 15, as águas amargas se tornaram doces. Êxodo capítulo 16, a Bíblia diz que o maná e as codornizes enviados no deserto. Êxodo capítulo 17, as águas que saíram da rocha e a destruição de Amaleque no deserto. Eu acho interessante que o comitê de generais americanos se reuniram e descobriram, irmão, que era necessário 1,5 milhão de toneladas de comida por dia para sustentar aquele povo no deserto. 41.580.000 litros de água para matar a sede daquele povo no deserto. E Deus fez isso só com um toque do cajado na rocha. Irmãos, Deus enviou o maná. E o Senhor diz que nem você e nem seus pais conheciam. O maná, irmão, Deus conhece a nossa estrutura biológica. Então, no maná, Deus botou vitamina A, B, C, D e E. Sabe, irmãos, Eusébio de Cesareia diz que quando Deus envia as cordonizes no deserto, ele enviou 185 quilômetros, irmão, e por 3,80 metros de altura. Foi a primeira vez que o mar deu frango. E, sabe, no livro de Salmo, capítulo 78, versículo 19, há uma frase desaforada de Israel, quando diz o seguinte: tentaram o Senhor dizendo, acaso poderá o Senhor fazer uma mesa no deserto? Mas Deus, irmãos, que antecipa, Deus que é antes de todas as coisas, em Gênesis capítulo 18, versículo 14, ele já tinha deixado registrada a resposta. Porventura, haveria alguma coisa difícil para o Senhor nosso Deus? Irmão, levanta a sua mão que nesse teu deserto, você não vai ficar desamparado. Os cuidados de Deus estão sobre a tua vida. Irmão, aplauda o nome do rei que ele merece. Glória a Jesus. Na trajetória de Israel no deserto, eles receberam o código de conduta divino, os 10 mandamentos, no capítulo 20 ao capítulo 24, do livro de Êxodo. No trajeto de Israel no deserto, eles foram infiéis na questão do bezerro de ouro. Êxodo capítulo número 32. Também duvidaram do poder de Deus em cumprir as suas promessas e foram sentenciados por isso. Números capítulo 14. E em Números capítulo 22 ao capítulo número 24, Israel, no seu trajeto no deserto, viu Deus tornar maldições em bênção. É por isso, irmãos, que sobre o Israel de Deus, não vale encantamento. Fala para o teu irmão aí, não fica preocupado com nenhum encantamento não. Porque o Deus que preserva a vida no deserto, vai tornar as maldições que lançaram sobre ti em bênção. Quem recebe aí? Glória a Deus. A distância do Egito a Canaã era de aproximadamente 500 quilômetros, o que era feito em um mês, mas o trajeto durou 40 anos por causa da incredulidade. Aqui nós aprendemos uma coisa muito interessante, que no deserto nós só temos duas opções.
ou murmura e seja consumido, ou você abre a sua boca e dá glória, e você vai ver o livramento de Deus sobre a sua vida. Irmão, dá para tu levantar a mão aí um minutinho para adorar a Deus aí no teu deserto? Dá para tu levantar a mão só um minutinho para adorar a Deus no meio do teu deserto? Enquanto você adora, irmão, você está chamando a atenção do Senhor. Enquanto você adora, o Senhor está provando o seu coração. Enquanto você adora, Ele está preparando o livramento para a tua vida no meio desse deserto. Glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, lendo a palavra de Deus, descobri alguns alunos que estavam matriculados na escola do deserto. Primeiro que eu percebi, chama-se Moisés. Olha como é que Moisés chega no deserto. Moisés chega fugitivo, matador. Detalhe, esse é o homem mais manso da terra. Inconformado com o Egito. Mas no deserto, irmãos, Moisés era um homem que não teve nada na sua vida. 40 anos estava no Egito, nada era dele, tudo de Faraó. 40 anos estava no deserto, nada era dele, tudo de Jetro. 40 anos peregrinando com o povo, nada era dele, tudo de Deus. Mas andando no deserto, sabe o que é que Moisés aprendeu? Moisés aprendeu e saiu de lá formado em liderança por divindade. Êxodo capítulo 7, versículo número 1 diz que é o único homem de toda a Bíblia que Deus diz: eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão será o teu profeta. Irmãos, essa autoridade está ao seu alcance hoje. Essa autoridade está ao seu alcance hoje. O Senhor disse ao profeta Jeremias: se apartar o vil do precioso, serás como a minha boca. Outro aluno matriculado na escola do deserto, o próprio Israel. Como é que Israel entra no deserto? Primeiro, subjugado, idólatra e murmurador. Mas no deserto, Israel foi formado por Deus em renovação de identidade, de escravo a conquistadores. A Bíblia fala no livro de Números, capítulo 14, versículo 31, o Senhor chamando a atenção de Israel: mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Deus é perito em fazer isso, irmão, tornar de presa a predadores. Amém ou não amém? Parece que esse deserto está te intimidando, meu irmão. Você ainda não deu um glória, está se sentindo presa. O Senhor está forjando o teu espírito, você vai sair daqui como predador hoje. Uma terceira pessoa que eu encontrei, que era aluno da escola do deserto, chama-se Elias. Olha como é que Elias entra na escola do deserto: fugitivo, estressado e depressivo. Parece que tem alguns crentes que eu conheço. Mas lá, deitado no deserto e achando que ele que mandava na escola, me mata, Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7 e 8, o Senhor diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Levantou, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Aqui o Senhor estava formando em Elias o entendedor dos propósitos divinos. Você não está entendendo o que está acontecendo contigo, não? Está deitado no teu deserto pedindo para morrer? O Senhor preparou uma mesa para você como um sinal de quem diz o seguinte: ainda tem experiências novas para você viver. Diga para o teu irmão: não pode levantar do deserto, pode levantar do deserto. Pode começar a caminhar, porque tem experiência nova para você. Quem quer ter experiência nova com Deus, irmão? Glória a Deus. Encontrei mais um aluno, irmão, da escola do deserto, e o nome dele chama-se João. A Bíblia diz que João, quando ele chega no deserto, ele chega deslocado da sociedade da sua época, porque João era quem deveria estar exercendo o ministério no templo. E quem é que está exercendo o ministério no templo? É justamente todos aqueles sacerdotes que estavam na folha de pagamento de Roma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pregar no deserto. E no deserto, João pregar no deserto, e Deus trazer as multidões para lá, era aquele que estava levantando a placa de protesto de Deus. Por isso as multidões iam ter com João no deserto. E lá no deserto, Deus faz daquele homem comedor de gafanhoto e mel silvestre, vestido de pele de camelo e cinto de couro. Deus faz daquele homem o entendedor. Deus faz daquele homem, forma nele o testificador do Cordeiro. O ministério de João foi tão intenso, irmão, tão intenso, que até os religiosos da época iam ter com ele. E ele tinha uma mensagem bem delicada: raça de víbora, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Produzir fruto de arrependimento.
Vamos pregar essa mensagem hoje, irmão? Prepare, pregue e sai correndo. Por isso que o ministério de João durou muito, mas a Bíblia diz que no livro do capítulo 1, versículo 29, ele diz que ele está batizando e ele olha e vê, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí concluiu-se o ministério de João. Agora, irmãos, o melhor e maior aluno que entrou na escola do deserto chama-se Jesus. Como é que Jesus entra na escola do deserto? Ele entra com o testemunho do Pai sobre ele. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele entra com as mãos dadas com o Espírito Santo. E quando ele entra no deserto, mas irmão Eliel, o que é que Jesus tinha para aprender? Irmãos, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Alguma coisa Deus reservou para ensinar seu filho no deserto. Fala para o teu irmão aí, para de chiar, irmão. Tem lições de Deus que tu só vai aprender nesse deserto. Amém ou não amém? Para de reclamar, irmão. Tem lições de Deus que Deus reservou para tu aprender nesse deserto. Até Jesus entrou no deserto. E a Bíblia diz que Jesus, no deserto, foi pelo Pai, forjado em autoridade. Lucas capítulo 10, versículo número 18, o Senhor diz assim, eu vi Satanás, como um raio, cair do céu. Jesus é a testemunha ocular da derrota do diabo, irmão. É por isso que no versículo número 19, ele diz assim, ele estende a mão para os discípulos, no caso a igreja, ele diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mateus capítulo 28, versículo número 18, o Senhor diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, eu não sei se você vai acreditar, mas eu vou falar assim mesmo, tem autoridade de Deus à tua disposição hoje. Tem autoridade de Deus à sua disposição hoje. Tem autoridade de Deus à sua disposição hoje. Você crê, irmão? Você crê, levanta a mão e recebe. Se você crê, levanta a mão e recebe. Tem autoridade de Deus ao seu alcance hoje, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas afinal de contas, qual é a utilidade do deserto para nós? Sabe qual é a utilidade do deserto? Se você ler esse versículo de número 2 de Deuteronômio, você vai aprender que Deus usa o deserto na nossa vida para alguns propósitos. Entre eles, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Deus nos mostra a sua direção. Esses 40 anos, Deus nos revela os limites da nossa resistência. Para te humilhar, Deus nos torna humildes. Humilde, a melhor definição de humilde é dependente de Deus, não tem outra. E te provar, estabelecer a verdade a nosso respeito. Para saber o que está no teu coração, em outro versículo diz, as intenções do seu coração. Ou seja, desvendar os nossos reais propósitos. Porque às vezes a gente diz assim, glória a Deus, mas na verdade a gente quer glória para nós, né? Aí a gente tem que andar no deserto, irmão, para Deus, sabe, meter um fogo santo e purificar o nosso coração. Se guardarias os meus mandamentos ou não. Deus testa a consistência de nossa fé. Deus usa o deserto para isso. Glória a Deus. Uma irmã, lá na Rosa de Sarol, irmão, o filho dela com um probleminha de alergia, e aquela criança, uma alergia meio grave. E ela falou, o que eu faço? Já levei no médico, no outro não consigo. Aí a amiga dela falou assim, eu tenho um médico bom para o seu filho. É bom, ele é ótima, é uma médica ótima. É. Só tem uma coisinha, o quê? Cada consulta é R$300. Ela falou, Jesus, 300? Você vai lá? Ela falou, eu vou. Ela orou, vai lá, vai valer a pena. Irmãos, ela foi lá quase que tremendo. Meu Deus, quando é que eu vou voltar nessa médica de novo? Já que ela tem a solução para o meu filho. A médica olhou para o filho dela e ela não tinha condição de pagar aquele valor. E quando ela olhou aquela criança, falou, olha, eu não vou nem te passar os remédios, porque os remédios são muito caros. E eu estou vendo a condição do seu filho. Mas olha, eu gostei tanto do seu filho, que eu vou fazer, durante o período que você estiver me consultando, R$60 de consulta para você. Não se preocupe com o remédio não, que eu vou te dar.
No meio do teu deserto, Deus está providenciando o teu refrigério, irmão. No meio do teu deserto, Deus está providenciando o teu refrigério. Mas, irmão, então para que Deus sabe que o deserto é terrível e nos leva para lá para quê? Irmão, o deserto é que vai aguçar a nossa sensibilidade para ouvir Deus. Oséias capítulo 2, versículo 14, e te levará ao deserto e lá te falarei ao coração. Fala para o teu irmão aí, olha, não murmura não. O Senhor está te dando sensibilidade espiritual. Não murmura não, o Senhor está te dando sensibilidade espiritual. Não murmura não, irmão, o Senhor está te dando sensibilidade espiritual, amém ou não amém? Glória a Jesus, é no deserto, irmão, onde a gente passa e pensa, vou morrer, que vai morrer nada. No deserto, irmão, tinha uma cobertura de nuvem, de dia, para se guardar do sol. No deserto, tinha coluna de fogo, à noite, para se guardar do frio. E depois de 10 vezes ter pisado na bola, onde Deus queria atacar um raio na cabeça de cada um, tinha um advogado fiel chamado Moisés. O Senhor diz, eu vou acabar com esse povo, Moisés, e vou fazer de você um novo povo. Moisés diz, Senhor, risca meu nome do teu livro, se assim fizer. O Senhor diz, Moisés, de que eu não me agradar, eu farei isso, mas de ti não. Quer saber, vou mandar um anjo com você. Senhor, não faz isso não. Se a tua presença não for conosco, não vamos dar nenhum só passo. Mas o Senhor disse, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Irmão, um minutinho aí, irmão, ergue a sua mão aí, e mostra que você está descansando no Senhor, irmão. Mostra que você está descansando no Senhor aí, irmão. Mostra que você está descansando no Senhor aí. Mostra aí que você está descansando no Senhor. Irmão, eu não tenho nem condição, mas só porque você está mandando eu vou falar. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nesse teu deserto Ele está preparando uma mesa. Nesse teu deserto Ele está mandando a providência. Nesse teu deserto a sua vida vai ser preservada. Nesse teu deserto Ele vai mostrar a sua poderosa mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de nessa noite terminar dizendo para você pelo menos 3 lições. 3 lições inesquecíveis, irmãos, aprendidas do deserto. Amém ou não amém? Você sabe que acontecem situações na nossa vida que a gente nunca mais esquece. É ou não é? Poxa, irmão, semana passada, irmãos, olha, foi semana retrasada, se não me engano, eu passei por uma dessa. Minha esposa está, ai, que dor, o que é isso? Levei ela no médico, irmão, cheguei lá no médico, exame de sangue, Dramin, tomografia, espera. Falei, daqui a pouco eu vou para casa. Vai para casa nada, tu está no deserto. Vai para casa nada. A médica vai, vem cá, o que foi? Olha só, tua esposa está com crise de apendicite. Eu, o quê? O deserto é exatamente assim, irmão. Fala para o teu irmão, é quando você menos espera. Ainda bem que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Eu falei, o quê? Ela não sai daqui hoje não, é só daqui para outro hospital, para casa ela não vai não. O que eu faço? Já estamos preparando a equipe, já tem um anestesista, ela vai subir agora. Irmãos, 11 horas da noite, eu no hospital, saí do trabalho, esperando a irmã Raquel. Eu e ela passando no deserto, irmão. Eu e ela. Meu irmão, olha, quando a gente passar pelo deserto, não adianta chiar não, meu irmão. Você pode juntar 1000 pessoas, você vai passar sozinho. Porque o negócio é você e Deus. E ali, irmãos, eu passando com ela, falei, quer saber? Senhor, das duas uma. Ou eu me consumo de ansiedade e preocupação, ou eu descanso. Descansar, irmão. Aquela madrugada, irmão, eu li um livro inteiro. Sentado naquela recepção. Eu li o livro inteiro e adorando a Deus. Sustentado de chocolate com biscoito presuntinho. Não tinha nada para comer. Na madrugada toda eu estou lá, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, vou te adorar. 1h da manhã, o médico chama e diz assim, o procedimento foi um sucesso. E aí, do dia seguinte, 10 horas da manhã, prepara a dona, pode ir para casa. Falei, já. Ela reagiu muito bem à cirurgia.
Irmãos, se o Senhor não for por nós, hein? Quem será contra nós? Fala para o teu irmão aí, só existe 2 tipos de problema, irmão. E para os 2 não adianta esquentar a cabeça. O que tem solução e o que não tem. Não adianta esquentar a cabeça. Então descansa no deserto aí, irmão. Daqui a pouco vamos tomar parte do pão, parte do vinho. Sabe por quê? É Deus mostrando para nós, eu já providenciei a solução. Fica tranquilo. 3 lições, irmãos, inesquecíveis aprendidas no deserto. Primeiro, e te lembrarás de todo o caminho. Não há relação com Deus sem a marca da integralidade. É tudo ou nada. Amém ou não amém? Porque o povo entrou dentro do deserto, trazendo, a Bíblia fala, com um populacho no meio. E por causa daquele populacho, irmão, custou a vida de todo mundo que murmurou. Poxa, eu queria levar vocês à terra prometida em 1 mês. Mas por causa da murmuração, primeiro, todo mundo que é murmurador vai ficar aqui. E os seus filhos que disseram que ia ser escravo, eles vão ser os conquistadores. Deus mudou tudo, irmão. Sabe por quê? Porque a primeira lição que você aprende no deserto é que não há relação com Deus sem a marca da integralidade. Diga comigo, irmão, é tudo ou nada. Deus não quer, irmão, apenas a sua presença aqui. Deus não quer apenas as suas finanças. Deus não quer apenas um tempo, algumas horas do seu tempo. Não, Deus quer tudo. Diga comigo, irmão, Deus quer tudo. Eclesiastes capítulo número 7, versículo número 8. Tem uma lição muito forte a esse respeito. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Sabe por quê? Muita gente aqui começou mal, mas vai terminar bem. Por essa razão, Deus chamou a atenção à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, e disse, olha, lembra-te de onde caístes, e volta a praticar as primeiras obras. Porque, irmãos, Deus tem isso com ele. Deus tem o senso da exclusividade. Isso é de Deus. Êxodo capítulo número 19, versículo número 5. O Senhor disse, olha, se diligentemente guardar os meus mandamentos, vocês serão como a minha propriedade particular. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo número 9. O apóstolo diz, vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, eu entendo uma coisa muito interessante, que por essa razão, Deus estende a mão para nós e diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Meu irmão, olha só, vou dizer uma coisa para você, se esse deserto está difícil, entrega teu coração a Ele. Senhor, quer saber? Toma, eu vou contigo até as últimas consequências. Porque eu entendo que é tudo ou nada. Segunda lição que nós aprendemos do deserto, sabe qual é? Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. O Senhor é responsável, irmão, naquilo que se compromete. Diga comigo, irmão, o Senhor é responsável naquilo que Ele se compromete. Um dia Deus se comprometeu com você e falou assim, deixa eu te salvar. Você olhou para um lado, olhou para o outro, sem opção, tá bom, Senhor. Se entregou ao Senhor. E até hoje, irmão, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Um missionário metodista chamado Hudson Taylor, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Mas pastor, porque eu estou vendo escassez em toda direção. Será que você está fazendo de acordo com o padrão de Deus? Para pensar nisso, irmão. Porque senão, você vai se consumir no deserto. Deus é responsável naquilo que Ele se compromete. Se Ele diz, tem uma terra prometida para você, irmão, fica quieto e obedece. Vai com Ele. Amém ou não amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo número 6, o Senhor diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós não sois consumidos. Mateus capítulo número 24, versículo número 35, o Senhor diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque as palavras de Deus não estão sujeitas, irmão, à bolsa de valores. As palavras de Deus não estão sujeitas às condições financeiras do mundo. Não, irmão, as palavras do Senhor é fiel.
como fiel é o caráter do Senhor nosso Deus. Tiago 1,17, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele foi fiel contigo ontem, ele vai ser fiel hoje, vai ser fiel amanhã. Quem acredita aí? Irmão, ergue a sua mão e dá um grito bem alto assim: tu é fiel! Então aplauda o nome daquele que é fiel, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceira e última lição que nós aprendemos apenas no deserto, sabe qual é? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus sempre nos põe à prova para nos aprimorar e desenvolver. É para isso, irmão, que Deus nos prova, para nos aprimorar e nos desenvolver. Tem um pastor, esse pastor já está com Deus hoje, pastor evangelista, chamado David Wilkerson. Esse homem, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a angústia é a professora das lições mais consistentes da nossa vida. Diga comigo, irmão, a angústia é a professora das lições mais consistentes da nossa vida. E às vezes a gente não quer ser provado. Mas é na angústia, irmão, que Deus nos dá lições que a gente não esquece nunca. Sabe aquele dia que a tua mãe falou assim: meu filho, não vai jogar bola descalço? Ah, eu vou, mãe, rapidinho, pum! Ah! Que arrebentou na ponta do dedo. Tu nunca mais jogou bola descalço. Sabe, irmãos? Glória a Jesus. É nessa situação que Salomão ele diz assim: prefiro estar na casa onde há tristeza, onde há luto, do que na casa onde há alegria. Porque ali, todos veem o fim dos homens e aplicam ao seu coração. Você já ouviu alguém que saiu de um velório de alguém que morreu, acidentado, de ter batido um carro em alta velocidade? Sai dali, pega o carro, ele anda a quanto? A 40. Aplicou no seu coração a lição de Salomão. Glória a Jesus. Sabe, irmão, Salmo capítulo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que guardasse os seus estatutos. Provérbio capítulo 6, versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção formam o caminho da vida. Hebreus capítulo 12, versículo número 11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu vim aqui dizer a você o seguinte: matriculado na escola do deserto, seu caráter vai ser aprimorado. Matriculado na escola do deserto, a sua fé vai ser acrescentada. Matriculado na escola do deserto, você vai aprender o valor da perseverança. Amém, meu irmão?